E aí galera, aqui é do Game Over News e hoje vamos falar um pouquinho sobre os lados da Guerra Civil, o lado de Capitão América e o lado do Homem de Ferro. Bom galera, vamos começar falando do Acordo de Sokovia. O Acordo de Sokovia vai afetar todo o seu salvamento. Por exemplo, você está num prédio em chamas, o governo vai procurar se vai mandar os bombeiros ou os heróis ou alguma pessoa responsabilizada para te salvar daquele prédio. Então aí você já vai ficar assim: eu quero ser salvo por alguém que seja a prova de fogo. Aí vem uma pessoa e manda os bombeiros, o governo vai mandar um bombeiro. Então eu quero ser salvo por uma pessoa que tem a capacidade de me salvar, ou uma pessoa que entre lá com a chance de me salvar. Tem isso, pô. Bom, outro lado é o livre-arbítrio ou o livre salvamento. Uma pessoa, um governador ou alguém vai escolher quem vai me salvar. Como é isso? Eu não tenho minha opção de quem vai me salvar, mas eu quero ser salvo. Eu não quero ter que alguém vai escolher quem for me salvar, porque por um tempo que eu já possa ter morrido. É loucura isso. Outra coisa é o Acordo de Sokovia. Ou será que é o medo do governo? Porque o governo tá vendo pessoas, super-heróis, fazendo um trabalho bem melhor que ela, monitorando, salvando e agenciando prédios, cidades, fazendo várias coisas que estão ajudando a população, em vez do governo tá fazendo esse trabalho. Então esse Acordo de Sokovia pode ser isso? Ou seja, o Capitão América esteja no lado certo? Então isso tem que ser levado em consideração. Bom, o que acontece com a minha família? Por exemplo, eu sou um herói, eu estou dando minha identidade para o governo. O que eles vão fazer com a minha identidade? Eu posso confiar no governo? Eu posso confiar nas pessoas que estão ali, que sabem minha identidade? Isso é um total perigo. Bom, o que vai acontecer com minha identidade secreta? Por exemplo, eu tenho minha identidade secreta, sou um super-herói, minha família vai ser toda prejudicada, porque se alguém descobrir minha identidade secreta e querer divulgar, querer conseguir algum dinheiro com isso, como já falo em várias séries e filmes, alguém querer vender minha identidade secreta, minha família vai ser muito prejudicada com isso. Então é uma coisa até ridícula de acontecer. Bom, também tem aquela questão do temos que proteger tudo e todos. Eu tenho que escolher, ou alguém maior que eu tenho que escolher quem eu vá salvar. Eu tô vendo uma pessoa em perigo, eu tenho que correr para salvar ela se eu for capaz. Eu não posso ser, talvez, se eu tenha que ir, ou alguém tem que mandar que eu ir. Eu não, tô vendo algum perigo, alguma coisa que eu possa fazer para ajudar aquela pessoa, eu tenho que ir lá e ajudar. Também tem aquela questão: quem vigia os heróis? Por exemplo, todos os super-heróis são vigiados pelo governo, mas quem vai vigiar os vilões? Quem vai me dizer que algum daqueles governadores, presidentes ou alguém que esteja acima dos heróis, que estejam nesse tal desse acordo de Sokovia, não seja um vilão, não seja também querendo me derrubar? Quem vai vigiar eles? Eu não posso dar minha identidade assim de vez, sem querer saber, ou me entregar ao governo, sem saber o que eles querem fazer por mim, o que eles estão ali para fazer por mim. E tem a questão do que a Shield foi corrompida, como vocês sabem. Se tem algumas pessoas, vão ser monitoradas pela Shield. A Shield foi corrompida pela Hydra. Então aquelas pessoas, aqueles super-heróis que tem que salvar pessoas, vão ser comandados por vilões, por pessoas que querem o mal das outras pessoas. Então eu vou trabalhar para pessoas que querem que eu mate pessoas, e eu sou um super-herói e quero salvá-las. Então essa questão do lado do Capitão América tem muita lógica, e é uma boa ideia ficar do lado dele. Eu ainda não escolhi o lado dele, mas é uma ideia até para pensar, um ponto de vista para mostrar que não existe só o lado do Homem de Ferro. Bom galera, agora vamos falar do lado do Homem de Ferro, né? Vamos defender aqui o lado do Homem de Ferro e falar por que ele tá a favor do governo, né? Falar do time do Homem de Ferro. Bom galera, primeiro, as tragédias que giram em torno dos Vingadores. Sempre ou sem querer, ou até por querer, sempre tem o dedo dos Vingadores em algum desastre que aconteça. Em Nova York, em Washington DC, ou até mesmo em Sokovia. Sempre teve algum problema com os Vingadores, sempre teve um negócio em Londres com o Thor, sempre teve o dedo de algum dos Vingadores, alguma coisa que levam a eles, alguma coisa que eles fizeram, ou que algum dos pais, ou alguma coisa que tiveram o dedo deles para ter aquela tal tragédia. Então eles têm que estar, alguns têm que estar do lado do governo mesmo, e o governo tem que estar sempre nisso, porque sempre quem arca com os prejuízos é o governo. E sempre que os cidadãos não vão cobrar os heróis, vão cobrar ao governo. O Acordo de Sokovia é um acordo com a lei e com o governo. Bom, vai ajudar o governo, né? Porque o governo, tendo os policiais, eles vão ajudar. Os policiais ajudam a população. Com os heróis vão ajudar ainda mais, né? Porque se eu tenho um poder e um policial tem uma arma e eu tenho um superpoder, o governo me mandar para salvar a pessoa, eu vou ser muito mais eficiente do que o policial. Isso é lógico. Bom, outra questão é o melhor treinamento para cada herói. Como vocês puderam ver na série do Homem-Aranha, o Homem-Aranha, antes de
de lutar com os heróis, ele era mais lento, não tinha tanta técnica, não tinha aquela teia que solta, que dá choque, pá. Com o treinamento da Shield, que ele teve percebido pela Shield, ele conseguiu treinar muito mais, lutar com muito mais heróis e ficar muito mais eficaz para cada tipo de luta. Então, um treinamento seria muito bom para cada herói. Bom, outra questão é, a supervisão não é nada mais do que compararmos as ações. Ou seja, a supervisão não é nada mais se compararmos as ações. Ou seja, as minhas ações vão ser de acordo com o governo. Se o que for responsável por mim, o que eu fizer, agora tem com certeza cair nas costas do governo. Por exemplo, o Capitão América sem querer foi salvar uma pessoa, mata duas, o que responsabiliza é o governo. Agora, se o Capitão América vai salvar 3 pessoas e mata mais 5, o governo foi que mandou o Capitão América. Agora é que o governo tem que realmente se responsabilizar sobre os atos dos heróis, porque o governo está levando culpa que não é deles. Outra questão é a supervisão do jeito que protege a população. Ou seja, se eu não tenho que ter aquele herói ali, se eu sei que um policial ou os bombeiros vão poder dar conta, eu não vou botar um herói ali. Eu não tenho que mandar um herói ali, ele não tem que se meter em ações que não são culpa deles. É outra coisa que é ridículo até de colocar, né? Outra questão é o respeito da lei e a questão de não se tratar só de vingança. Por exemplo, eu pego uma pessoa roubando a outra, eu vou naquela pessoa e quebro ela no pau. Aí, ou seja, eu tô fazendo a justiça pelas próprias mãos. Ou seja, com o governo, eu vou ter que chegar lá, fazer uma abordagem direta e tenha dado a outra opção àquela pessoa, não só com espancamento, mas sim eu posso aprender e sem machucar as outras pessoas que estão envolvidas. Entre várias outras coisas que o Homem de Ferro está defendendo do lado dele. Bom, galera, você que voltou pelo Facebook, pelo Twitter e deixou nos comentários aqui de cada vídeo sobre o Guerra Civil, quarta-feira, um dia antes do lançamento aqui no Brasil do Guerra Civil, vamos mostrar em qual lado mais ganhou e quem mais estava pelo time do Capitão América e que estava mais pelo time do Homem de Ferro. Então não perca. Bom, galera, se você gostou do vídeo, dê o like. O like é a sua mão, que nos dá força, que nos ajuda a subir, que nos ajuda mesmo. Então se inscreva no canal, vídeos novos todos os dias.